Vou anunciar o próximo palestrante, o que me é de extremo prazer. Eu conheci o Carlos por indicação da minha amiga Simone, e nós fomos assistir uma palestra dele numa casa amiga, querida, na Casa Joana de Ângeles, aqui em Campinas, e ele falou sobre educação espírita infantil para crianças, que é o tema que ele vai abordar aqui hoje. Mas foi de uma assertividade, de uma delicadeza, de uma verdade, que eu disse para a Dani, para minha esposa, eu falei, a gente precisa levar o Carlos no Almeres. E graças a Deus ele está aqui hoje e vai abrir para vocês falando desse tema, que é muito bacana. Ora, o Carlos é advogado e professor de Direito Tributário e Econômico da PUC Campinas, pesquisador do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, palestrante espírita e colaborador do Grupo Fraterno Foco de Luz aqui em Valinhos, conhecido, Foco querido nosso, e da Casa da Prece Francisco e Maria de Nazaré de Indaiatuba. Então sei que deve ter pessoas de Indaiatuba aqui, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença. Então, Carlos, eu queria dar a palavra a vocês vão ver que o Carlos tem uma voz bonita, agradável, ele fala, a gente relaxa e quer ouvir ele por muito tempo. Gratidão, viu, pela parceria, pela presença. Vai ser um prazer ouvir você com esse tema tão importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Meus irmãos, esses elogios são porque, na verdade, o Reginaldo é um gentil homem. Na verdade, eu não sou merecedor, não. Mas a gente vai realmente abordar um tema da maior importância. E eu só quero dizer a vocês que estou muito feliz por estar aqui hoje participando desse segundo encontro Educação para a Eternidade do Almeres, ok? E vendo muitos rostos aqui que já são conhecidos. Aqueles que eu estou conhecendo hoje, naturalmente vamos também externar aprofundar a nossa relação. Ok, pessoal. Então, iniciando aqui a nossa fala, em primeiro lugar, desejo a todos a paz e o amor de Jesus Cristo nessa manhã. O nosso tema é: sabemos ensinar as nossas crianças? Do ponto de vista da pedagogia espírita. Nosso laser não vai funcionar pela claridade, mas tudo bem. Do ponto de vista da pedagogia espírita. É até muita ousadia minha, porque eu sou fã incondicional da Dora Encontre e vocês terão o prazer de ouvi-la hoje encerrar o evento. E ela é a autoridade aqui no Brasil em pedagogia espírita. Aprendi muito lendo obras dela. Mas, na verdade, o Reginaldo me surpreendeu numa casa, como ele disse, falou, então vá lá no Almeres. Mas eu jamais imaginava que eu ia discutir ou apresentar um tema de pedagogia espírita perante a professora Dora. Mas, independentemente disso, meus irmãos, a questão é, o que é pedagogia e o que é pedagogia espírita? E por que estamos preocupados ali com a ideia de ensinar as crianças? Os espíritas sabemos muito bem. E esse predicado espírita ao lado da palavra pedagogia tem um sentido importantíssimo, sem o qual não é possível atingirmos o nosso objetivo. Quem não sabe para onde vai, não tem meios de chegar ao destino. E os espíritas sabemos que a nossa tarefa aqui é buscar a melhoria de nós próprios. É que quando a gente fala em perfeição pode ficar um pouco desanimador, né, gente? Outro dia um amigo me perguntou, será que eu ainda vou ter mais 10 existências? Eu falei para ele assim, pense em Jesus. Ele, quanto você acha que está distante dele? Ele acha que umas 1000 encarnações, ele falou. Eu falei, então é desanimador, ele pensava em 10, eu multipliquei isso por 100, ele deve ter ficado desanimado. A questão é, como então, por que trabalhar a criança? Porque a criança, ao retornar o espírito para o corpo, nós temos uma fase muito peculiar, uma fase propícia e que hoje a ciência tem comprovado. Há muitos estudos de universidades renomadas, neurocientistas, que dizem, até 3 anos de idade, por exemplo, para algumas dessas pesquisas, inclusive da Universidade de Harvard, consagrada, seria essa uma fase em que o ser humano tem maior disposição para o aprendizado e captação de informações que vão influir no seu futuro. A sua rede cognitiva está estruturada numa capacidade de recepção de informações que poderá levá-la a conclusões lógicas no futuro. E o que nós fazemos, os não espíritas especialmente? Eu sei que aqui todo mundo espírita, tenho certeza que ninguém faz isso, como eu também não, mas, enfim, o que a gente faz com o nosso filho?
Imagine se eu vou colocar ele agora para estudar Espiritismo, Evangelho. A criança tem 1 ano, tem 2, tem 3, tem 8, tem 15, meu filhinho tem 25, 32, 76, o meu neném. Então nunca é hora de ensinar o Evangelho a ele, porque ele é sempre, ou ela é sempre, o nosso bibelô. Só que a vida real não é isso, meus irmãos. O Espírito vai responder, vai ter um atestado de responsabilidade para ele enfrentar item a item ao deixar o corpo. E qual o papel dos pais, então? É justamente impregná-lo do senso de responsabilidade. Esse é o papel principal, porque ele vai responder assim, ao deixar o corpo. Então, essa fase infantil é fundamental, aproximar a criança do Evangelho. E o espírita sabe que a vida prossegue. A vida não se encerra ao final de algumas décadas ou anos aqui na nossa lindíssima terra. Na verdade, estamos constantemente caminhando. E esse adiamento do nosso suposto fim modifica a minha estrutura moral, a minha estrutura lógica, aquilo que eu preciso fazer, com o que preciso me vincular. Afinal de contas, não vai acabar. Eu não preciso de tudo para mim. Vocês viram agora recentemente, quando nós tivemos uma greve aqui no Brasil dos transportes. E foi muito falada uma imagem que a repórter surpreendeu uma senhora, acho que comprando 40 quilos de arroz. Vocês devem ter visto isso, acredito eu. Parece que a repórter fez a pergunta, mas a senhora não vai conseguir estocar? A senhora não está pensando nos outros? Parece que a repórter perguntou algo do gênero. Eu não vi, mas o povo me conta, né? Aí ela disse assim, não, mas vai acabar. Então quer dizer, vai acabar, eu levo os 40 quilos para mim, para o meu filho, para o meu marido, para a minha casa, e a sua fique sem alimento. Então vejam, por quê? Qual é a lógica? Porque vai acabar. Vai acabar. Então eu sou materialista, eu estou preocupado com o fim do meu corpo físico, que tantos prazeres me dá. Eu não tenho preocupação alguma em construir o meu amanhã. O amanhã é distante. Aliás, eu nem sei se existe. Como cantava Vinícius de Moraes no Samba da Bênção, se Deus não atestar lá em cartório, se não tiver assinado lá que tem vida além da terra, escrito Deus, registrado em cartório, Vinícius de Moraes dizia, eu não acredito. Mas nós espíritas acreditamos. E se acreditamos, precisamos ser coerentes com o que acreditamos. Então, essa é uma ideia inicial do que nós vamos tentar expor aqui nos nossos minutos restantes, ok? O nosso irmão Reginaldo, você vê que aqui no Alméres não é combinado, mas os espíritos amigos, eles nos inspiram. Nosso irmão acabou de evocar um tema que estava aqui de início na nossa proposta. Olha lá, dizia o Allan Kardec, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. Está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam, Kardec já se preocupava com isso naquela época. Vocês sabem que no mundo, a cada 40 segundos, um ser humano se suicida? É uma média, né? A média não é perfeita, claro que... Mas enfim, a média é essa. Praticamente 800 mil suicídios por ano. E como é que vai o Brasil nesse quesito? Vai bem? O Brasil, a pátria do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, vai bem? O Brasil teve um aumento significativo de 2000 para 2016 no seu índice de suicídios. E especialmente, adivinhem vocês, qual é o grupo etário em que mais acontecem suicídios? Justamente nos jovens. Nos jovens, de 15 a 29 anos. É a maior faixa concentrada. Então eu pergunto a vocês, onde está o erro? Por que essas pessoas se suicidam? Porque elas estão desalentadas, fracassadas, deprimidas, desesperançadas. E imaginam, portanto, que ao findar com o corpo físico, vão resolver o seu problema. Vem o Espiritismo e diz, tem uma notícia ruim para te dar. Você aumentou os seus problemas e vai viver indefinidamente. Olha que martírio. Olha que martírio. Então basta conhecer o Espiritismo minimamente para não se suicidar. E o que tem a ver a doutrina materialista com isso? Tudo, porque o Espiritismo é uma doutrina espiritualista. Ele acredita que há algo mais do que apenas um conjunto estruturado de carne. É fantástico nossa máquina física. Quem sou eu para avaliá-la? Mas existe ainda algo mais do que a nossa máquina física, que é a essência de cada um de nós. E conhecendo e respeitando essa essência, meus irmãos,
não nos vamos entregar a esses dados tristes do suicídio, por exemplo. Eu poderia falar de outras coisas que estão no mundo hoje em dia. Aliás, a violência, por exemplo, vocês sabem que o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre esses jovens de 15 a 29 anos. É a segunda. A primeira causa de morte é a violência. Então vejam, sem uma educação, uma pedagogia espírita, porque a pedagogia espírita não é maioria no mundo, longe disso, nós temos visto esse mundo desequilibrado em pleno século XXI. Jesus já se foi há 2000 anos. Então já é tempo de nós realmente reconhecermos a necessidade de uma mudança filosófica, de uma mudança estrutural no nosso pensamento, de educarmos nossas crianças no momento em que elas são mais sujeitas, mais suscetíveis a receber esse conhecimento, para que amanhã, diante de uma dificuldade, elas saibam que vão vencer. Todos nós vamos vencer. Todos aqui. Nós vamos vencer. Mas teremos que vencer por nós mesmos. Nos espíritos amigos nos inspiram e ajudam, mas a caminhada é de cada um. E o exemplo máximo disso, Jesus também nos deu no seu Calvário, para o Gólgota. Quantos discípulos ajudaram Jesus? Aqueles que comiam e dormiam com ele diariamente. O Cristo foi solitário. É um exemplo sobre a nossa caminhada, a nossa vilegiatura na terra. Temos mães e pais, amigos, irmãos que nos ajudam, mas a responsabilidade é individual. Temos que suprir, superar tudo aquilo que em nós não é prodigioso. Portanto, a educação espírita é fundamental, e nos primeiros anos, quanto antes melhor. Vejam vocês, por que a criança? A palavra pedagogia é encantadora, é uma palavra lindíssima. Ela vem desse latim pedo, que deriva do grego paidos, e pasmem, significa exatamente criança. Olha que coisa interessante. Ainda na palavra pedagogia você tem ali o grego agen. Agen significa conduzir. Então, o estudo, a teoria, a ciência que se preocupa com a condução das crianças. E a pergunta então que eu faço, conduzir para onde? Para a violência? Para o suicídio? Para o egoísmo? Para o materialismo? Ou conduzi-las a um mundo em que há esperança? Sempre há perdão, misericórdia e oportunidade de refazimento. Os cenários são totalmente diferentes. E o Espiritismo traz essa segunda oportunidade para nós. Por isso é a doutrina da consolação. É a doutrina que nos conforta, porque nos enche de esperança do refazimento. Erramos, levantemos e refaçamos. Então, essa é a palavra pedagogia. Educar as crianças, conduzi-las. A palavra educar também é muito bonita. Educação, etimologicamente, vem de ex, do prefixo para fora, extrair, retirar para fora. Ducere, do latim, conduzir, guiar. Conduzir para fora, tirar do mundo interior e colocar esse ser humano diante da plenitude do universo. Como você está guiando os seus pequenos? Qual é o destino que você está traçando na condição de cicerone deles no planeta Terra? O Espiritismo coloca toda essa possibilidade de luz, de paz, de vitória em nós. Mas se ignorarmos a pedagogia espírita, corremos sim o risco de entregarmos os entes mais amados às correntes materialistas, às correntes do egocentrismo, do individualismo. Então vejam só, muito bem. Aqui eu perguntaria ali em cima, qual a educação ideal? É porque não está aparecendo perfeitamente, mas lá em cima no azulzinho está escrito. Qual é então a educação ideal? Como ex ducere, como guiar, pegar pela mão esse pequeno e levá-lo para o mundo ideal? Como? Será que deixando meu filho, minha filha, o tempo inteiro nas redes sociais, por exemplo, elas vão me substituir nesse processo educativo? Será que estimulando-os a vitória individual, a violência física, ainda que travestida de esporte? Será que fazendo sectarismo, ali não está aparecendo muito bem a imagem pela claridade, tem a suástica, tem o símbolo de Israel, quer dizer, sectarismo, grupos, divisões, eu sou do time de futebol tal, você é do outro, então você não vale nada, eu que valho. Você nasceu no estado tal, na cidade qual.
Explica para mim onde foi que Jesus colocou isso nos seus exemplos. Reginaldo, inspiradamente aqui, acabou de falar do mestre, a lição do mestre com os pobres, os coxos e doentes, que naquela época eram deserdados da sorte, destratados e até, eventualmente, expulsos da sociedade, como acontecia com os leprosos. Eram riscados do censo para a cultura judaica. Eles não existiam. E Jesus ia lá, nos vales de leprosos, e nunca se contaminou. Então vejam, ou ensiná-los simplesmente é que o poder é muito bom. Quando a gente pergunta, o que você quer para o seu filho? Não, eu tenho que colocar ele na melhor escola, né? Na melhor escola, no melhor círculo social, eu tenho que dar ele a melhor roupa, o melhor carro, ele tem que ganhar mais. Ótimo, tudo bem. Nessa lista de suicidas, os ricos também fazem parte dela em grande número. Ricos e famosos, a gente poderia ficar a manhã inteira aqui elencando nomes, não é o nosso objetivo. Mas por que pessoas riquíssimas e famosíssimas não têm esperança mais em viver? Será que é o dinheiro? É o sexo, o poder que nos vai realmente colocar numa condição de seres independentes? Não, essas correntes são todas materialistas. Então é preciso saber para onde guiar, que seta dessa a gente vai escolher. E novamente o nosso querido codificador Allan Kardec, cuja sagacidade eu sou incapaz de traduzir aqui, o nosso querido professor Rivaio, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, ele se preocupava já com isso. E como eu sempre digo, meus irmãos, sem Google, simplesmente tirando da cabeça dele, que hoje é fácil, você digita lá no Google qualquer coisa, uma palavra te puxa para outra, hoje só não sabe quem não quer, mas ele sozinho, sem eletricidade, influenciado pelos espíritos, porque não era médium, ostensivo, ele teve esse insight. Qual é o objetivo da encarnação? O que eu vou ensinar para esses espíritos que voltam ao planeta? E os espíritos superiores responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar a... É aquele meu amigo das 1000 encarnações, olha aí, falta pouco. Chegar à perfeição. Chegar à perfeição, quanto tempo? Depende de nós. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Mas todos vamos, ok? Todos vamos. Então, se o objetivo é a perfeição, por que eu vou apenas construir na cabeça do meu pequeno, da minha pequena, o objetivo apenas do ter e não do ser? Afinal de contas, os espólios, as heranças ficam todas aqui entulhando o nosso poder judiciário. Eles não vão para o plano espiritual, não é verdade, gente? O que a gente leva para o plano espiritual é a nossa qualidade intrínseca. Pouco importa se hoje você tem título na terra, pouco importa se você tem patrimônio na terra, porque lá no plano espiritual, tome cuidado, você pode inclusive ter a decepção e a vergonha de ver aquele a quem você maltratou numa situação superior à sua. Cuidado, a vida espiritual não tem nada a ver com os valores que nós homens materialistas criamos para nós próprios. Por isso, insisto, o predicado espírita caracteriza uma pedagogia de eternidade, de esperança e de valores reais dentro do ser humano. Então, Allan Kardec perguntou na 132 e também perguntou na 919. Ele volta à questão: qual o meio prático? Kardec era um pedagogo, era ele quem conduzia. E ele perguntava: como conduzir? Qual o meio prático? Prático. Mais eficaz. Eficaz é aquele que atinge o seu resultado, meu irmão. Qual é o meio prático e eficaz que tem o homem de se melhorar então aqui, nesta vida, e de resistir ao mal? Com certeza não é a doutrina materialista que levará a gente à resistência do mal, e esses dados do suicídio e da violência são comprovadores. Eu só estou usando esses dados, eu poderia usar outros. Estou usando apenas esse para mostrar que, na verdade, a cada 40 segundos uma pessoa se mata, desesperançada, por ignorar isso. E olha quanto tempo essa doutrina está no planeta Terra pela misericórdia e pela bondade de Jesus. 450 anos antes de Jesus, viveu um homem chamado Sócrates, na Grécia. E esse homem disse: conhece-te tu, a ti mesmo, antes de tudo. E olha a resposta que os espíritos superiores deram a Allan Kardec: o meio mais eficaz é conhecer-se a cada um a si próprio. Analisemos, meus irmãos, estou falando um pouco rápido para caber no tempo, mas reflitam posteriormente quanto cada um de vocês se conhece.
O que você esperaria diante de uma situação inusitada, difícil? Como você agiria? E nós todos podemos ser surpreendidos por nós mesmos, por mais louco que isso possa parecer. Então, conhecer-se a si mesmo significa simplesmente testar a sua resistência ao egoísmo. Aqueles valores que eu coloquei no slide anterior, você começa a se autodominar. Essas coisas eram tão importantes para mim antes, mas agora não são mais. A viciação alcoólica, enfim, o sexo desregrado, o dinheiro pelo dinheiro, esses valores vão perdendo importância quando você entende que na realidade eles são efêmeros e podem te colocar numa situação de muito desalento, de muita tristeza. Então, essa resposta, que nós sabemos que Sócrates também foi um codificador, mas isso fica para uma outra conversa que não cabe hoje, gente. Sócrates participava da equipe de codificação, tá? Um dos grandes e mais importantes espíritos juntos a Allan Kardec. Então, essa inteligência magnífica, para muitos, a maior do planeta, muitos dizem, claro que depois de Jesus, é óbvio, mas muitos o colocam como o homem mais inteligente. O fato é que ele nos inspirou com essas perguntas aqui. E com isso eu acabo essa parte introdutória do porquê utilizarmos o Espiritismo. Então já refletimos juntos, desculpe. Não estou aqui ensinando nada aqui, só relembrando coisas com vocês. Relembramos hoje que, nessa manhã, que somos destinados à perfeição. E estamos num corpo agora para persegui-la, não para sofrer. Pois bem, para então tentar chegar adiante, eu vou mostrar a vocês 3 pedagogos nessa manhã. Além, naturalmente, do professor Rivaio, mas ele não está contando, porque eu vou usar o Espiritismo como base para todo o raciocínio. 3 pedagogos, ok? Vamos lá para o primeiro deles. Vocês conhecem, né? Esse pedagogo aí, esse professor, esse mestre da Galileia, certa feita se encontrava aguardando seus discípulos, que ao chegarem junto dele, perguntaram, quase que, eu fico até vendo a cena, todos eles ali meio que discutindo, interrompem Jesus e dizem: mestre, quem é, como fazer para ser, nós sempre pensando nisso, o maior? O maior. Como é que eu faço para ser o maior no teu reino? E nós somos assim até hoje. Eu quero ser o dono da escola, o diretor da empresa, o presidente do Brasil, sei lá, de qualquer coisa. Eu quero sempre ser, quero mandar, nunca quero obedecer, né? E Jesus, surpreendentemente, responde a eles aquilo ali. Eu fico imaginando a cara dos discípulos, porque a criança nessa época não era respeitada como hoje em dia. Ainda tem muito trabalho pela proteção das crianças, é óbvio. Mas naturalmente hoje já compreendemos essa relevância. E naquela época não, a criança não era colocada em nenhuma reunião social. O mundo judaico era um mundo adulto. Crianças eram criaturas de segundo nível. E Jesus então, nesse contexto, traz a criança e indica, na verdade, se não vos tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Sequer entrareis, que dirá ser o maior lá dentro. Jesus quis dizer o que com isso, gente? Ele quis dizer para aqueles apóstolos, para aqueles homens que ouviam a lição, que na verdade precisamos ter pureza de coração, simplicidade nas nossas ações e especialmente um atributo que é tão difícil de nós termos que quando dizemos que o temos, já o perdemos, que é a humildade. Se eu digo sou humilde, já não sou mais. Então, humildade você vai exemplificando no seu dia a dia. Você vai construindo, vai lutando consigo próprio para aceitar as dificuldades da vida. A reprovação numa entrevista de emprego, mas sou o melhor, tenho talento, sou o maior, e não fui eu, foi aquele outro. E aí nós fazemos recrudescer a inveja, o ciúme, o despeito. Vejam, tudo por conta da humildade. Talvez eu não tenha sido hoje claro naquilo que eu disse, mas eu vou continuar acreditando e vou conseguir essa vaga na próxima vez. Exercitar a humildade, todos nós. A criança não tem interesse em ser maior, melhor, mais sofisticado do que outrem. E Jesus então, basicamente ali em cima eu pergunto assim, qual é então essa educação ideal? Essa ideia de guiar. Para Jesus então, nós poderíamos resumir aqui muito rapidamente 3 passagens de Mateus. Na primeira, Jesus chama os seus discípulos e diz: ide, pois,
e ensinai. Jesus quer dizer o que com isso? Não adianta apenas, como a gente fala hoje em dia, mimimi, blá, blá, blá. Falar não adianta. Para ensinar, você tem de exemplificar, fazer. E aí o aprendizado é completo. A fala entra aqui e nós retemos muito pouco daquilo que escutamos, na verdade. Tem um percentual pesquisado, mas irrelevante para a gente agora. Nessa passagem, gente, isso causou entre os discípulos um furor. Eles ficaram batendo boca. Jesus os chama e diz assim: olha, vocês sabem que os impérios comandam vocês aqui, mas entre vós não é isso que interessa. Sejam servidores uns dos outros. E está ali essa passagem na sequência, em Mateus 20, 26. Seja, pois, vosso servo, em algumas traduções, ou servidor, aquele que quiser se tornar o maior. Sinceramente, meus irmãos, nos anos que eu estou aqui nessa jornada terrena, profissionalmente falando, eu não vejo isso no ambiente materialista. Muito pelo contrário, eu vejo puxar o tapete do colega, fazer intriga pelas costas, falar mal do outro para conseguir o cargo. Isso em mais de 30 lugares que eu já passei trabalhando por aí. Eu nunca vejo as pessoas falarem assim, claro, um ou outro pode até ser, mas não é a ideia predominante das estruturas materialistas do planeta Terra. Por isso a pedagogia espírita tem de invadi-las e tomá-las com amor e paz para que nós possamos construir um futuro melhor, um futuro sem suicídio, um futuro sem violência. Onde já se viu um irmão levantar o braço para apontar uma arma de fogo a outro irmão? Para esfaquear um outro irmão? Isso é inconcebível diante de um mundo cristão. Inconcebível. Então, nossos valores estão chegando a um excesso de individualismo ao ponto de tornarmos banal qualquer investida violenta contra qualquer ser humano. E Jesus disse, ao contrário, você deve servir. Se você servir, você será o maior no reino que eu preparo para vocês. Essa passagem também é interessante, porque eu fico vendo a figura da mãe, né? A esposa de Zebedeu, Salomé, tinha 2 filhos discípulos de Jesus. João, o mais novo, e Tiago, o maior. Então eu fico vendo os discípulos ali do lado do Cristo e ela chega com os 2, um de cada lado, e vai lá no mestre. E o Evangelho conta que ela o louva, digamos assim, como que para pedir algo. Vocês já viram isso no trabalho? Quando alguém chega perto da autoridade, do chefe, e, enfim, o bajula no intento de pedir algo? Isso está no Evangelho. Então eu fico vendo Jesus ali atendendo e a mãe ali do lado esperando a oportunidade, né? E, enfim, louvando o Cristo, agradando, e na hora que ele então dá a palavra a ela, pois não, senhora, ela diz, você pode colocar meus 2 filhos com você no teu reino, um de cada lado? Ela não queria nada, né? Ela não queria nada. Os filhos dela não eram, na cabeça dela, melhores do que os outros discípulos, enfim, ela estava ali realmente pensando como nós estamos vendo aqui. Ela é só o exemplo. O problema são as mães e os pais de hoje acharem a mesma coisa, 2000 anos depois. Nossos filhos estão apenas na romagem, não são melhores do que ninguém, mas também o nosso objetivo é não fazê-los pior do que ninguém. Devemos amá-los intensamente, mas respeitando a individualidade, não criando um mundo ilusório. Então Jesus diz a ela assim, minha filha, acaso eles podem beber do cálice que eu vou beber? Jesus já sabia do seu destino. E eles respondem, podemos, num ato de imaturidade completa do ponto de vista espiritual. E Jesus então complementa a passagem. Poderão sim, oportunamente. E de fato, ambos vão dedicar a vida ao Cristo e passarão por muitas dificuldades nos anos posteriores à desencarnação de Jesus. E por fim, uma outra passagem sobre esse modelo de educação que Jesus nos ensina, queridos irmãos, está nessa última passagem aqui. Quando Cristo rende graças a Deus por ocultar estas coisas aos doutos e revelá-las aos simples e pequenos. O que Jesus quer dizer com isso? Os donos dos títulos, os judeus, os escribas, os fariseus, esses não compreendiam a mensagem na verdade, porque a mensagem toca o coração, e o homem individualista não tem coração suficiente para compreender a mensagem. Por isso eles dizem, não acredito em Deus. Eles dizem porque são incapazes, insuscetíveis de entender a mensagem que está aqui, às claras.
somos incapazes de mudar qualquer circunstância natural ao nosso redor agora. E nos achamos muito porque concluímos um título universitário qualquer, ou um curso técnico qualquer, ou compramos algum bem material qualquer. Então Jesus diz: ainda bem, meu Deus, que o Senhor não revelou isso a esses, mas aos humildes, eles vão ter fé, porque o mundo, a minha doutrina vem para esses, os fracos, oprimidos. Os outros, como o Espiritismo nos ensina, já se bastam com os bens da terra. Kardec coloca isso várias vezes no seu Pentateuco. Então, muito bem, a educação ideal para Jesus seria esta, baseada no exemplo, baseada na humildade e no desinteresse total. Se nós fizermos isso, acho que temos chance sim de chegarmos mais rapidamente à felicidade. O segundo pedagogo, e provavelmente depois a professora Dora deve falar dele, mas eu tenho uma admiração muito grande por Jan Amos Komensky, que, latinizando o seu nome, nós chamamos ele aqui de Comênios, tá? Comênios nasceu na República, no que hoje é a República Tcheca, uma região chamada Morávia, no finalzinho do século XVI. Portanto, eu estou falando de alguém que viveu muito antes de nós conhecermos o termo Espiritismo. E esse homem, especialmente no plano das encarnações, eu vou me esforçar para tentar mostrar isso a vocês, nada é por acaso, isso não é só um adesivo de carro, é muito mais do que isso. Na realidade, Komensky vem ao planeta por uma determinação de Jesus, é claro, num projeto fundamental de renovação da educação da humanidade. O século XV, do 5 ao 15, tivemos um período conhecido como Idade Média, e o ensino naquela época, a didática utilizada, a pedagogia, melhor dizendo, utilizada, era absolutamente baseada na escolástica, uma teoria católica em que as crianças aprendiam sob uma repressão excessiva, inclusive com maus tratos físicos e psicológicos. E reparem qual é a teoria que esse generoso homem traz no século XVI. Educar todos os homens, está escrito ali em cima, que todos os homens sejam educados em todas as coisas. Todos os homens em todas as coisas. E, pasmem, totalmente. Eu tenho os meus alunos, atualmente eu leciono na Faculdade de Direito, eles dizem para mim assim: professor, não faz cálculo, pelo amor de Deus. Mas eu adoro matemática. Mas o senhor é louco, eles dizem para mim. Então, só porque o aluno brasileiro está na Faculdade de Direito, ele acha que ele não precisa saber matemática. Olha que coisa louca, eu não sei em que momento na estrutura educacional desses jovens houve essa divisão, em que a criatura se tranca. E Comênios no século, elas estão desatualizadas no século XXI, porque Comênios no 16 dizia: eu vou ensinar tudo a todos totalmente. Você não vai aprender pouco, você vai aprender muito sobre tudo. E essa teoria universalista ficou conhecida como Pampídia. Está ali em cima. É a educação universal. Esse homem é o grande pai da pedagogia moderna. Por que no Brasil conhecemos tão pouco Comênios, minha gente? Porque Comênios nasceu, como eu disse, na Morávia, e era alguém que seguia Jan Hus. Jan Hus, um reformador tcheco, que lutou contra as injustiças da Igreja Católica. Jan Hus foi o primeiro na capela de Belém, em Praga, onde milhares de pessoas se apinhavam para ouvi-lo. Ele foi queimado pela Inquisição no dia 6 de julho de 1415, numa morte covarde, armada sob o desrespeito de um salvo-conduto do rei. Os bispos o queimaram, mandaram queimá-lo, na cidade de Constança, na Suíça. Esse homem notável, chamado Jan Hus, pagou esse preço simplesmente porque se insurgiu contra a corrupção na igreja. E ele, por ser um professor da Universidade de Praga, era também padre. Era o único meio de você ter conhecimento no século XV. Não havia escolas como essa que nos hospeda hoje aqui, graças a Deus. Não havia. Eu precisava me tornar membro da Igreja Católica para eu adquirir o conhecimento. E ele se insurgiu, porque as missas eram rezadas em latim e o povo era analfabeto. Então ficava aquele ritual e as pessoas sem entender absolutamente nada, dizendo sim, não, e ajoelhando e levantando, sem mudar o coração. Ele falou: não é possível. Traduziu o evangelho para o tcheco,
para que as pessoas ouvissem Jesus, conhecessem Jesus. E pagou com a própria vida. Pregava uma vida monástica, simples e humilde, sem posses. Colocou-se contra a venda de indulgências que a igreja praticou nessa época em grande quantidade. E pagou com a fogueira de Constança. Mas as ideias de Rus foram muito importantes para a reforma que viria um século depois. E imaginem vocês aonde nasceu Comênios, se não na própria região da Boêmia, na Morávia, como eu disse, aonde havia o maior combate aos exageros da Igreja Católica corrupta de então. Aonde entrou o nosso Ian Amos Comênios? Órfão aos 12 anos, uma existência cheia de dificuldades, criado por famílias da igreja russita, sem o carinho de um pai e de uma mãe. E como dissemos há pouco, aquilo que a criança aprende nos primeiros anos de vida impacta a sua vida no futuro. Ele se lançou corajosamente a abraçar as crianças que apanhavam para aprender. Não tinham métodos lúdicos, não tinham livros sequer com figurinhas como nós adoramos ainda adultos hoje em dia. É Comênios quem vai lançar essas ideias, vai reformar o sistema educacional do mundo. Mas no Brasil, um país essencialmente católico, naturalmente não podemos colocar a figura de Comênios na altura que merece. Graças ao Espiritismo, nós podemos. Porque Jan Hus não é outra pessoa senão o próprio professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, reencarnado no século XIX. Falamos de Allan Kardec, na sua jornada no século XV e XIV, na região da Boêmia. Então vejam como o mundo é, meus irmãos. Jesus, que sabe muito mais do que nós, programando as nossas reencarnações, nos vincula uns aos outros. Pouco importa o tempo. Carlos, por que voltar no século XV? Eu preciso entender por que essa pedagogia. Nasceu aonde essa pedagogia espírita? Ela nasce aqui, antes do Espiritismo. Aliás, nasce muito antes. Já falamos de Jesus e já falamos até de Sócrates. Ela nasce quando o primeiro homem de bem vem ensinar. Mas ela ganha corpo sistêmico, estruturado, com os métodos deixados em mais de 200 obras por Ian Amos Comênios. 200 obras. Eu desafio vocês hoje, com os recursos que temos, a escrevermos juntos 200 obras até o final dos nossos dias. Não é fácil. Imagine naquela época. Comênios viveu a guerra dos 30 anos, matou a sua esposa e seus 2 filhos. Ele teve de fazer um périplo por vários países, morou na Holanda, na Suécia, morou na Romênia, na Hungria, na Inglaterra, morou na Polônia, morou na Lituânia, morou na República Tcheca, naturalmente, e no Sacro Império Romano Germânico, sempre fugindo e sempre sendo bem acolhido pelas crianças onde chegava. Morreu prestigiado, conheceu o prestígio e o respeito e deixou essa obra extraordinária para o futuro. Em pouquíssimas palavras, meus irmãos, ele dizia o seguinte: olha, basicamente, para nós ensinarmos universalmente, para nós ensinarmos tudo a todos, totalmente, é preciso que, aqui nos requisitos, olha, é preciso que esse professor saiba formar os homens. Então, para que ele possa fazer isso, é preciso que ele seja. É a educação pelo exemplo, tal qual Jesus nos deu. O grande pedagogo, o grande mestre. Jesus não lançou obra, Jesus só exemplificou. E nós sabemos até hoje. Então ele pregava a mesma coisa. 3 requisitos para esse professor: ser tal como deve tornar os outros. Então, por que a gente descrê da classe política no Brasil hoje? Apesar de eu ter certeza que há bons políticos aqui no Brasil. Mas por que descremos? Descremos porque não vemos essa correlação entre exemplo e fala. Isso fica em nós, não precisa ser gênio da pedagogia. A pessoa fala A e faz B, você fala, então não dá para eu confiar. E isso que ele prega: para você reformar o mundo, é preciso que você esteja reformado. Resumidamente, ele dizia: as crianças são homens de tenra idade destinadas a suceder àqueles de que agora é constituído o mundo. Olha que coisa linda, gente. O homem dizia isso em 1600. Eu falei para vocês que as crianças não eram tão respeitadas assim lá no tempo dos judeus. Demorou. Na época dele, elas ainda apanhavam palmatórias, castigos físicos.
Comênios avalia, essas crianças são homens, são seres humanos? A resposta é sim. Então devem ser educados para a plenitude humana. Olha a ideia de perfeição que Kardec perguntou. Ele não leu o Evangelho segundo o Espírito, ele não leu o Livro dos Espíritos, hein? Ele está 300 anos, 250 anos antes. Mas veja como a mensagem já estava nele, porque ele já estudava aquilo que viria a ser o Livro dos Espíritos, lá juntinho do Ian Hus, do Allan Kardec, de Jesus, de Sócrates, de Santo Agostinho, essa turminha que quase não entende de educação. Ele já estudava, então isso já estava nele. No corpo ele só coloca isso em prática. Então olha lá, essas crianças, esses pequeninos, eles estão numa fase infantil, são criancinhas? São. Então devem ser tratadas como crianças, não como seres sujeitos a punições severas, não apanhando para aprender. Vocês já repararam que muitas crianças têm medo de ir para a escola? Já devem ter visto isso. A criança não aceita ir para a escola, ela chora, ela diz, pai, mãe, me fizeram isso na escola. Às vezes nem é verdade, às vezes aquilo está numa manifestação do próprio perispírito, de outras ocasiões em que a escola era lugar de sofrimento e não de prazer. Essa é a grande transformação que os espíritas podemos fazer. Os registros estão em nós. Então é preciso adequar o ensino para as crianças, na linguagem delas, um ensino agradável, feliz, lúdico, onde haja brincadeira, jogos, capacidade cognitiva seja respeitada. 1600. E por fim, eles são os homens de amanhã? Desde que eu nasci, que dizem para mim assim, né? Eu não posso falar antes, mas digo da minha geração. Dizem para mim, vocês são a geração do futuro, diziam para mim. Eu já devo estar nesse futuro, acredito, né? E na verdade, eu não estou vendo os índices melhorarem. A gente já falou de alguns índices aqui, não vou falar mais porque eu não quero tristeza hoje. Mas a gente já viu vários índices complicados. Então, não são os homens de amanhã? Não é lógico preparar essas crianças para isso, instruí-las naquilo que é útil ao homem. Então você vê aquelas brincadeiras que colocam a criança numa posição egocêntrica, roda de homens lá no futebol, no basquete, sei lá onde, aí dizem um monte de coisa para a criança, acham bonito aquelas piadas, estão ali na verdade prestando um desserviço à educação daquele ser humano, que vai olhar naturalmente para a sua vida afetiva com aquelas marcas que houve desde criança daquele conjunto masculino. Estou me referindo a esse exemplo porque eu realmente cresci, enfim, criança jogava futebol, então não sou exemplo para nada, mas só estou dizendo porque é um exemplo que me ocorre. Poderia ser qualquer outro, né? Você pegar um sobrinho e falar coisas que você não fazem parte da capacidade cognitiva dele ainda, estimular isso. Ou a criança do sexo feminino, idem. Precisa, na verdade, instruí-los no ponto do que é útil. É esse ponto aqui que Comênios diz. E eu tenho certeza que Jesus, que só pregou por quase 3 anos, ele não empregou o tempo dele em nada que não fosse útil. Então, por que é que nós, que temos esses como exemplo, vamos gastar o nosso tempo na inutilidade? A vida é trabalho. A vida é trabalho. Todo o tempo estamos trabalhando. Todo o tempo, em todas as tarefas, todas são igualmente importantes do ponto de vista da pedagogia cristã. Todas são importantes. Não há tarefa sem importância. Doméstica, no círculo familiar, cuidar dos animais que você resolveu domesticar. Todas essas tarefas são igualmente importantes a ser o presidente do maior banco do mundo, do maior país do mundo. Não tem diferença do ponto de vista espírita? Nenhuma diferença. Então nós estamos colocando os valores nos lugares equivocados. Mas Carlos, eu não acredito no Comênios. Tá bom. Ele só encerra dizendo que a educação está intimamente ligada à lei da causa e efeito. Porque ele fala aqui, uma vez que a idade madura termina na velhice, a velhice na morte e a morte na ressurreição, que era a palavra usada no século XVI, ele que era um teólogo, devem, portanto, ser educadas de maneira que, através desta vida, entrem felizes na vida que há de vir. Comênios sabia seguramente que a vida prosseguia. Eu ensino hoje para que você seja feliz na vida futura. O suicida não é feliz na vida futura, ao menos de início. Demora mais. Então, por que não educar desse modo?
Mas, Carlos, não acredito no Comênios. Tudo bem, vou falar do último pedagogo dessa manhã. Jesus o primeiro. A prática da humildade, da simplicidade, do exemplo. Comênios, o exemplo, a vida futura, a utilidade, o ensino próprio de cada momento da vida. E, por fim, Johann Heinrich Pestalozzi. Esse notável homem faz parte do grupo de bons espíritos, espíritos de coração bom, que Jesus escolheu para trilhar o caminho da pedagogia, da educação, da renovação do conhecimento no planeta Terra. Então ele nos mandou Comênios, um homem excessivamente bom, e nos manda Pestalozzi. Quando você compara a biografia dos dois, você se surpreende, porque Pestalozzi também ficou órfão cedo, assim como Comênios. E nessa época, nasceu mais tarde, já no século XVIII, em 1746, ser criança nessa época na Suíça era uma sociedade muito dividida. Ou você era nobre ou você era nada. Não tinha meio termo. Nós reclamamos hoje, aqui no Brasil tem muita injustiça a ser superada, mas não tenham dúvidas que é muito melhor do que 1746, 1750. Especialmente para aquele que não tinha o pai. Isso era visto na ocasião com muita dificuldade para uma mãe pobre criar os seus filhos. Ela estava sujeita a todo tipo de abusos. Era muito difícil. E Pestalozzi sofreu isso muito na infância. Mas era um coração bondoso. Mais tarde ele também vai encontrar a guerra. A Suíça, o seu país, é invadido pela França em 1798. E os franceses impõem duras penas à Suíça. De modo que ele, passando pelos cantões de Unterwald, uma região da Suíça, uma espécie de estado, ele vê muitas crianças na rua. Ele é inclusive mandado para lá para montar uma escola que as agregasse e as desse algum futuro. Essas crianças eram órfãos de guerra, absolutamente doentes, maltratados, famintos. Pestalozzi até os piolhos dessas crianças ele retirava. Foi morar com elas e ensiná-las do zero absolutamente tudo. Não só as regras de higiene, como o ensino prático ligado ao conhecimento que nós precisamos para avançar socialmente, profissionalmente. Isso tudo ficou famoso como episódio de Stans. Vocês estão vendo ali que ele é um trecho de uma carta que ele escreve quando sai de lá muito deprimido. E reparem o que ele diz nessa carta, gente. A primeira parte ali eu não vejo, mas olha só. Eu até vou olhar aqui, peraí, deixa eu colar. Eu despertava os sentimentos. Eu queria lembrar a palavra. Ele dizia assim nessa carta, com relação a essas criancinhas órfãs. Eu despertava os sentimentos das virtudes. Ele se esforçava em colocar, em acordar em cada criança várias virtudes. Antes que se fizessem discursos sobre elas. Lembra do blá blá blá? Lembra do ensino pelo exemplo? Olha o que ele está fazendo. Ele se esforçava demais. Em vez de só dar o recado, ele procurava retirar dela aquilo de bom que elas já tinham. O espírito já viveu antes. Então ele sabia disso e trazia isso, a bondade nelas, antes que fizessem discurso sobre elas, pois eu considerava prejudicial tratar alguma coisa com as crianças enquanto elas não soubessem do que falavam. Minha gente, está cheio de adulto falando do que não sabe. Isso é um perigo, porque você fala do que você não sabe, e isso espalha para outra pessoa que acredita em você, porque você é gente boa, você é amigo dela. Não é verdade. Muitas vezes. É preciso, olha o respeito do Pestalozzi por essas crianças sofridas. Ele vai no âmago do espírito buscar tudo aquilo de bom que elas tinham, fazer com que elas sentissem, e ele dizia, isso que você está fazendo é caridade, isso que você fez agora é amor, isso que você fez agora é paciência. Então a criança, isso é paciência, entendi, isso é amar o próximo, entendi. A criança vivia e aí colocava a palavra naquele ato, naquele sentimento. Olha que método extraordinário. Eu imagino quão exausto ele deveria ficar com 80 crianças desamparadas, sozinho, sem recursos, num período de guerra, num convento emprestado onde ele alojou essas crianças. Chegou lá, estava tudo imundo por conta da guerra. E um ano depois, as crianças tinham uma outra destinação. Então, o nosso Pestalozzi, um homem que trabalhou indiscutivelmente nas mesmas teorias que ligam nesses mistérios aparentemente insondáveis do tempo as nossas personalidades umas às outras. Se Comênios era amigo
Jean Hus, embora não tenha vivido com ele, mas sem dúvida um dos seus seguidores mais importantes, Pestalozzi foi importantíssimo na formação, na pedagogia do nosso querido Allan Kardec. Nos seus últimos anos, ele monta um colégio em Yverdon, na Suíça, e Kardec vai para lá, ainda muito menino, adolescente. Estuda e se forma lá e vai praticar esse método pestalozziano em toda a sua vida profissional e, indiscutivelmente, na codificação espírita. Lembrando que Kardec fez esse trabalho magnífico em menos de 15 anos, em cerca de 14 anos. Um trabalho espantosamente difícil e foi fiel até o final. Eu não sei realmente se hoje, com todos os recursos, a gente conseguiria. Então, diz ele aqui, basicamente, Pestalozzi, a pedagogia dele, muito resumidamente, eu vou dizer apenas 3 aspectos, tá? Para ele, o homem tem um estado natural, e esse estado natural é o estado dos instintos, das nossas sensações. Se nós desenvolvermos muito as nossas sensações e os nossos instintos, não precisa ser muito esperto para entender que nós estamos, na verdade, abraçando a teoria materialista. Eu estou, na verdade, apenas satisfazendo o meu interesse físico, a minha sensação, o gozo físico, o prazer físico. Mas ele diz que o homem avança para um estado melhor do que esse, um estado intermediário, onde ele descobre que é um homem social, que ele está num contexto e que ele precisa mudar esse contexto social. E ele coloca assim nas suas reflexões: o poder, que para nós hoje seria o Estado, não consegue te impor uma conduta social amorosa, tolerante, paciente, essencialmente pura, humilde e bondosa. Você pode até fazer de conta que é na sua vida social, porque ninguém vai chegar em algum lugar para procurar um emprego, ou se relacionar no ambiente de trabalho, ou em família, ninguém vai se relacionar de um modo, enfim, áspero. Geralmente as pessoas procuram mostrar o que tem de melhor, né? Então, o que ele quer dizer é que esse homo social, o Estado não consegue fazê-lo verdadeiramente bom. Ele apenas convive socialmente, regras de sociedade. Mas isso ainda não é suficiente para você atingir a plenitude, a sabedoria espiritual. Falta um terceiro estágio, que é o estágio do homem moral. E o que é o Espiritismo? O que é a doutrina espírita, senão uma filosofia voltada à moralidade do Cristo Jesus? O modelo do Cristo é que nos serve de guia para nós tentarmos retirar as nossas deficiências e vencermos as nossas próprias dificuldades. Então, tudo isso já estava em Pestalozzi no final do século XVIII. Impressiona, realmente impressiona. Todos nós temos o germe da perfeição. O segundo aspecto, então, o primeiro aspecto, então, dessa teoria é trabalhar o amor com as crianças, fazê-las amar o outro colega. E amar aqui, gente, é no sentido de respeitar as individualidades, tentar fazer o bem, esforçar-se, tirar do seu tempo por alguém, né? Uma palavra muito bonita que a gente poderia colocar aqui é compaixão. Paixão, sacrifício, com divisão. Se eu tenho compaixão por alguém, se eu amo alguém nesse sentido, eu divido a dor desse alguém. Eu me compadeço. Eu divido a dor. Se as pessoas são irrelevantes para mim, eu não sou capaz de sentir a sua dor. Eu estou preocupado com o meu mundo, não com o seu. E Pestalozzi sabia disso, como Comênios sabia, como Jesus sabia. Então, a base do seu ensino é o amor. Depois ele vai fazendo um trabalho com as crianças de percepção e de exercício moral, gente. Como nós já falamos um pouquinho aqui, tá? Ele primeiro sinaliza por uma transformação real das crianças, aqui, para depois usar a palavra. Ele não, desculpem a expressão, ele não vomita informação sobre as crianças e vai embora tranquilo no fim, na hora que toca o sinal do fim da aula. Ele fazia as crianças sentirem, desenvolver as sensações, os sentimentos, e aí sim ele nominava tudo isso. É um método muito complexo. Então a segunda parte do ensino fazia brotar nas crianças essa ideia de autoconhecimento. Para quê? Para atingir o autodomínio. Eu não sou suscetível às coisas fúteis. Eu consigo superar as coisas fúteis. Eu tenho compromissos úteis. O meu tempo é dedicado às questões úteis. Vejam que modificação brutal. E comparem com o nosso sistema atual.
fica fácil entender por que as pessoas cometem suicídios a cada 40 segundos, ou violência ainda, num índice maior. E onde ele colocava a sua base moral? Só em Jesus, o Cristo de Deus, para trabalhar esse autodomínio. Então, a base do ensino de Pestalozzi poderia ser colocada nesse trecho do Evangelho de Marcos. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, de que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro, material, entre aspas, entre parênteses, e perder a vida verdadeira, eterna e imutável? De que adianta ganhar tudo aqui e perder a sua verdadeira vida? Era assim que ele ensinava as crianças. Por fim, a parte de verbalização dessa moral, a parte da linguagem. Eu já expliquei para vocês, eu vou adiantar porque está aqui ele retratado com as crianças lá em Estância, né? Vocês veem ali criancinhas doentinhas, ele cuidando absolutamente só, né? Claro que ele deveria ter os seus auxiliares, mas ele foi morar realmente sozinho com as crianças lá. E um trecho da carta, para ele então, resumindo, como fizemos para Jesus e Comênios, a educação ideal toma Jesus como modelo. Jesus é o modelo da educação. Jesus é o modelo da educação. É ensinar através do exemplo. Eu preciso me reformar para reformar meu filho, minha filha. É baseada no amor como mola moral. Amar o meu semelhante, respeitá-lo, querer o bem dele verdadeiramente, me interessar pelas dificuldades dele, não pela fofoca da vida alheia, pelas coisas que importam, que ele sofre, que eu possa, de alguma forma, ajudar. Leva a criança, essa teoria, a expressar-se de modo claro, e ela só fala de modo ético, ela não fala do que não sabe. E, além disso, leva a criança a dedicar-se aos outros. Será que a gente encontraria tantos suicidas assim formados pelo método de Pestalozzi? E para concluirmos, queridos irmãos, duas ideias. Uma do nosso querido Emmanuel, que está lá registrado em Fonte Viva, quando comenta esse modelo do Cristo que nos convida a todos nós para irmos e exemplificarmos na pedagogia. Todos nós, de alguma forma, somos pedagogos, dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, dos irmãos, dos amigos, de alguma forma. É claro, a despeito, naturalmente, dos profissionais de pedagogia, é claro, que tem uma tarefa fantástica. Mas se te propões, diz o Emmanuel, desse modo a cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar, nem informar. Ide e ensinai, na palavra de Jesus Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, fazei. Não basta falar, tem de fazer. Para que os outros aprendam como é preciso fazer. Então vejam que tudo está interligado, queridos irmãos. Essa imagem que está lá, já que a gente falou do Pestalozzi na Suíça, essa imagem está no Lago de Genebra. Não sei se já viram essa imagem. Alguém já viu? Essa imagem é uma escultura, está no WhatsApp atualmente, do Albert Georgi, um romeno, escultor, e ela é intitulada Melancolia. Reparem esse homem olhando para si mesmo, buscando-se. Isso nós poderíamos interpretar de mil formas. O coração está no centro do peito, ele olha para si e vê apenas um vazio. Nada encontra. É o homem sem Deus. É o homem iludido pelas vacuidades, futilidades da vida materialista. Nada vê em si. Em certo momento da sua existência, dia menos dia, ele vai se deparar com essa realidade, porque ele não tem substância. E na vida espiritual sabemos que as criaturas sem substância não enganam ninguém. Na vida material basta a gente botar uma roupa bonita. A gente pode até enganar, falar de voz empolada, mas no plano espiritual não tem como enganar. E essa obra extraordinária mostra toda a dificuldade desse ser humano, representado aqui, quando ele não encontra tudo isso que nós vimos generosamente Pestalozzi, Comênios, Ian Hus, Allan Kardec, Jesus Cristo nos ensinarem. E desse modo então, meus amigos, com essa reflexão, pensando por que a pedagogia espírita e por que usarmos as crianças quanto antes para aprendermos esses valores, é porque não queremos chegar ao fim da existência e olharmos para o lago vendo-o através de nós próprios.
Queremos ver um mundo feliz, cheio de possibilidades. É assim que eu agradeço a Jesus pela oportunidade e desejo a todos vocês todos esses valores que nós cultuamos aqui, nessa linha histórica que fizemos rapidamente uma análise de cerca de 2000 anos, com Cristo, Comênios, Pestalozzi basicamente, e indiscutivelmente com a doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia aqui no Almeres para todos vocês.